Boa noite a todos. Eu vou descrever assim, pode deixar. Boa noite. Como estamos tão bem? Espero que não, brincadeirinha. Então, hoje, o que a gente vai fazer? No módulo de física, a gente tem 10 aulas. E essa aula aqui vai ser da aula 1 até a aula 4. Então, é basicamente metade. Sendo que 2 das aulas que ele deu são, tipo, resolução de exercício. Então, vai ser basicamente metade. Que é basicamente a parte de cinemática escalar. O que é cinemática para a física? É o estudo do movimento em si. Então, a gente vai estudar o movimento em si. E o que causou o movimento? E a força desse movimento? Não vamos estudar agora. Só depois. Mas logo em frente. Tá? Aqui está o nosso quadrozinho, que a gente vai trabalhar em cima dele. Antes de a gente começar a estudar cinemática, a gente tem que ter em mente alguns conceitos básicos. Dentre eles, a gente tem tempo, que é basicamente tempo. É sempre legal a gente lembrar que não existe tempo negativo, tempo é sempre do zero em diante, e que tudo depende do nosso referencial. Então, tecnicamente, o tempo está sempre aí rolando, ele sempre existe, então ele nunca seria zero. Mas a gente sempre toma na física algum tipo de referencial. Então, a gente pode ter o tempo inicial, que pode ser zero, pode ser 5, pode ser 92, entendeu? Mas tudo depende do referencial que você coloca. E como é que eu vou saber que referencial é esse? Ou você vai estabelecer ele, ou vai ser dado para você. Então não se preocupa muito com isso. Segundo conceito muito importante também, lembra de uma coisa que eu esqueci de falar. O tempo a gente geralmente representa como T, Tzinho, e é isso. Aí o segundo conceito que a gente tem também é o deslocamento, que é basicamente quanto que aquela pessoa anda, quanto que aquele corpo anda, né? Então, digamos que aqui eu tenha 2 centímetros e eu tenho isso aqui, quando ele faz isso aqui, o deslocamento dele foram 2 centímetros, certo? Então, é basicamente quanto que aquele coisa vai andar. Em inglês, deslocamento, espaço, a gente fala como space. Então, quando a gente fala de deslocamento, vai ser sempre o S. E a velocidade, mas sobre isso a gente vai falar um pouco mais na frente. Junto com essa ideia de tempo de deslocamento também, é bom a gente lembrar de 3 coisas básicas: final, inicial e intervalo. Então, a gente tem o tempo inicial, o tempo final, o deslocamento inicial, o deslocamento final. E essas coisas juntas, elas fazem o... Desculpa que apareceu uma formiga que é literalmente cabeluda ali, enfim. Essas coisas juntas, elas formam o delta. O delta é o nosso intervalo de alguma coisa. Delta, em física, é sempre, necessariamente, sem opções diferentes, final menos inicial. Então, delta S é o início do deslocamento até o final do deslocamento. Começou a chover, mas, como eu estava dizendo, é sempre final menos inicial. Então, digamos, se o meu movimento começa no segundo 0 e termina no segundo 10, o meu ΔT, então o meu tempo final menos o meu tempo inicial, é 10, tá? Geralmente a gente chama o tempo inicial de 0 e o deslocamento inicial de 0, mas S0 e T0, mas não necessariamente o início do seu vai ser no 0. Pode ser o início no 5 e terminar no 13, mas algumas das vezes vai começar no 0, por isso que convencionou se chamar de 0. E outras coisas também muito importantes da gente entender, que são coisas que caem em algumas questões, que é direção e sentido. Só um minutinho, porque eu esqueci de pegar um negócio aqui para eu me coisar aqui, rapidão. Até aqui alguma questão, alguma coisa? Interajam comigo. Vamos, interajam. Não. Ok. A gente está falando aqui dos movimentos que vão ser unidirecionais, ou seja, estão numa única direção. Não é um movimento que é 3D. Então eu não ando assim, tipo para frente, para o lado. Eu ando só para o lado, ando só para frente, ando só para cima, ando só para o outro lado. Então sempre são coisas que a gente consegue representar num papel, tá? Então são sempre movimentos unidirecionais e retilíneos, tá? Nesse primeiro momento a gente vai falar só disso. Quando a gente fala de direção, a gente tem vertical e horizontal.
Também tem inclinado, mas isso cai muito menos. Então, quando a gente fala de direção vertical e horizontal, e sentido direita, esquerda, cima e baixo. Isso vai ser importante quando a gente for estudar depois vetores, que a gente vai ter que saber o módulo, né, a intensidade, direção e sentido, que são as três coisas que vão caracterizar ele. Mas para o movimento, de maneira geral, também é importante vocês terem essa ideia. Ok, vamos para a parte que interessa mais depois que a gente já tem essas coisas em mente. Sabe quando você está lá no carro e tem uma velocidadezinha que aparece? Aí, tipo, no velocímetro. Aquela velocidade é a velocidade que o carro está naquele momento. Mas se você pegar a velocidade que ele está desde o início, que ele está até o final, e fazer umas continhas, você vai saber mais ou menos qual que é a velocidade média que você teve em todo esse percurso. Então, se teve um momento que eu estava a 100 km por hora, outro momento que eu estava a 50 km por hora, a média das minhas velocidades ali foi 75 km por hora, entendeu? Então, a velocidade média, nesse caso, vai ser o quê? Quanto que eu andei pelo tempo que eu levei para andar esse pedaço, entendeu? Quando a gente fala de um movimento que não tem aceleração, quando eu falo de um movimento que não tem aceleração, ou seja, quando você vai lá no carro e bota aquele controle de velocidade, que ele vai fazer o carro só andar numa velocidade, isso não funciona muito. Mas quando ele vai fazer o carro andar só numa velocidade, tecnicamente, a velocidade que aparece ali tem que ser uma única velocidade. Tá? Então, quando a gente fala de velocidade média, a gente também vai estar falando da velocidade que ele está fazendo naquele momento, no caso desse tipo de movimento. Calma aí, como assim? Na maioria dos problemas que a gente está falando, a nível de ensino médio, a gente só vai usar esse tipo de velocidade. Então, não precisa se preocupar muito com, enfim, outros tipos. Então, quando eu falo para você velocidade média, eu sempre estou falando do que? ΔS, ΔT. Então, divide o espaço final menos inicial sobre tempo final menos inicial. Pode falar, né, Letícia? Não, porque tem uma dúvida. Não tem, num desses testes que o professor passou, o Medina, ele colocou como é que é? Não é exemplo, não. Uma questão que tinha a velocidade média, né? Só que a velocidade média que ele colocou era o delta S, sei lá, digamos 4.500 quilômetros e botou de 2 horas e 20 minutos. Só que, tipo, 2 horas e meia, para dividir, seria 2,5. E aí, 2, e aí 2 horas e 20 minutos, eu fiquei em dúvida. Como é que eu transformaria aquilo para vírgula? Porque se você pega, sei lá, 20 sobre 60 60. minutos. Então, mas aí não fica. Ai, não sei porquê, mas é porque no meu ficou dízima periódica. Eu não sei o que eu fiz, Vai mas eu ficar. peguei tipo. É porque, olha só, posso falar Então, aqui, perdão. pode, amiga. Vai ficar, mas o que acontece? Você não precisa transformar tudo para vírgula no início. É bom você sempre trabalhar com fração até o último momento, entendeu? Que aí as coisas dão mais certo. Eu posso até pegar essa questão para a gente resolver aqui mais no final, tá? Tá. Então, velocidade média basicamente é isso, você dividir o espaço que você andou pelo tempo que eu levei. Mas, Isabel, eu estava aqui numa estrada a 100 km por hora, fiz uma pausa de 30 minutos para beber um cafezinho e continuei. No meu cálculo final, eu tenho que considerar esse tempo? Tenho. Não interessa se você parou, se você correu, se você fez xixi, não interessa. É sempre o espaço que você andou pelo tempo que você demorou. Mas, Isabel, eu comecei aqui no 0, fui até o 10 e voltei até o 0. Qual que é o meu final? 0. Qual que é o meu inicial? 0. Quanto que eu andei? 0. Mas eu não andei 0, eu fui até o 10 e eu voltei, eu andei 20. Mas para esse tipo de ideia aqui, que a gente está falando da velocidade desse veículo, não do deslocamento dele em si, você vai ter andado nada, porque você saiu de um ponto e você foi parar nesse mesmo ponto. Eu estou falando do final de tudo. Não estou falando da trajetória que você fez, tá? Então, é sempre final menos inicial, final menos inicial, ok? Fui. Depois a gente vai fazer mais uma questão sobre isso. Eu acho até que já seria legal a gente fazer isso agora. Vocês acham melhor deixar os exercícios para o final ou já fazer por agora? Ah, eu acho que explica uma coisa e faz. Explica outra coisa e faz Ok, uma. Acho que assim vai melhor. tá. Então, olha só. Questão do FRJ.
Em uma recente partida de futebol entre Brasil e Argentina, o jogador Kaká marcou o terceiro gol. Isso aqui, ok, ó. Foda-se. Não tem nada a ver. Não interessa. Arrancada de 60 metros. 60 metros. Supondo que ele tenha gastado 8 segundos para percorrer essa distância, determina a velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. Quando eu falo escalar, é que eu só vou precisar do número. Eu não tenho nada relacionado a vetor, eu não tenho, enfim. Velocidade escalar média, velocidade escalar, é sempre a mesma coisa, tá? Velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. Então, o que você tem que pensar? A velocidade média, a gente viu aqui, que é a divisão do espaço que ele percorre pelo tempo que ele demora para fazer isso. O espaço, pelo Sistema Internacional de Medida, ele vai ser medido em quê? Em metros. Metro. Aqui é meio bonito. E o tempo, também pelo Sistema Internacional de Medida, vai ser em segundos. Segundos. Então, qual que vai ser a minha unidade de medida para falar de velocidade? Metros por segundo. Metro por segundo. Ok. Então, aqui, 60 metros, supondo que ele tenha gastado 8 segundos para percorrer essa distância, tem a velocidade escalar média do jogador nessa arrancada. Então, a gente sabe que ΔS dividido por ΔT vai ser igual a velocidade. Qual que foi a distância que ele percorreu? Qual que foi o espaço que ele percorreu? Ele já deu de mão beijada ali pra gente. Tem que fazer nenhuma continha. 60 dividido por 8? Ou não? Exatamente. Tá. Que dá... Quanto que dá? Faz a conta aí, pô. Dá 50... Peraí, deixa eu pagar isso aqui. Bora, rapaziada. Quanto que dá? Não sei também, não. Eu não fiz essa conta. Deixa eu pegar a calculadora. Peraí. Ó, peraí. Por 5 é 40. 7,5. Muito bem. Sabia que era 7,5. Só tava zoando vocês. Tudo uma questão aqui de piadas. Que dá 7,5. 7,5 o quê? Bananas? Maçãs? Metros por segundo. Metros por segundo. 7,5 metros por segundo. Essa questão aqui, ela é só conceitual, né? Porque ele te dá os valores certinhos, você só tem que aplicar ali. Às vezes ele vai te fazer uma perguntinha ou outra que já é um pouco mais, enfim, coisadinho. Ok, pra a gente falar de cinemática, cara, a gente tem que ter três coisinhas na nossa cabeça, que são velocidade média, MRU e MRUV. O que é MRU? É o que a gente vai ver agora. O que é MRUV? A gente vai ver logo mais à frente. Preciso decorar 500 milhões de fórmulas? Não. Você só tem que entender direito o que está acontecendo aqui. Que aí, com isso, você consegue descobrir muito mais coisas, ok? Então, vamos lá para o movimento retilíneo uniforme. A gente estava falando que o movimento que a gente está se referindo é um movimento de uma direção só e é reto. Então, ele não faz curva. Porque quando a gente faz curva, a gente muda de direção, enfim. É o movimento retilíneo uniforme. Então, eu estou andando para uma direção e em uma dimensão. Direção e dimensão, são coisas diferentes. O que ele está dizendo aqui? S igual a S0 mais VT. Eu poderia deduzir essa fórmula aqui? Poderia. Mas vai dar muito mais trabalho. Se você quiser procurar isso, você pode procurar, que as pessoas vão saber deduzir muito melhor do que eu. Mas, se você passar esse S0 para cá, ele está positivo, né? Ele vai ficar negativo. Quanto que é o S final menos S inicial? Tá aqui, ó. Final menos inicial é o delta. Então, se eu passar para lá, eu vou ter que ΔS é igual à velocidade que ele tinha vezes o tempo que ele demorou. Ok. O que ele está me dizendo aqui? É um movimento uniforme. É um movimento que não tem nada que atrapalhe esse movimento, que faz ele mudar de alguma forma. Então, o que ele está me dizendo? Que o deslocamento que eu tenho é a velocidade que eu estou pelo tempo que eu demoro para fazer isso. Você não concorda que é isso? Se eu estou a 1 metro por segundo e eu quero andar 3 metros, são 3 segundos que eu vou demorar. Então, é basicamente isso que ele diz aqui. Tem aqui alguma pergunta, alguma coisa? Pode continuar.
Então, quando a gente fala disso aqui, a gente não tem o que a gente chama de aceleração. A aceleração a gente vai falar mais à frente. Então, o que a gente tem que saber até aqui é a distância que eu percorri, é a velocidade que eu tô, vezes o tempo que eu vou demorar para fazer isso. Ok, vamos para mais uma questão que é sobre isso. Questãozinha da SpaceX. Ele diz assim: considere um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme durante 10 segundos. O desenho abaixo representa o gráfico do espaço em função do tempo. Aí ele me dá aqui um gráfico. No ponto 0, ele está a 3. No ponto 0, ele está a 3. No ponto 0 segundos, ele está a 3 de percorrer ali. Ele está a 3 metros. Que assim, é como se no chão ele tivesse várias marcações de 3 em 3 metros. Ele está na marcação do 3, entendeu? Então, o meu S0 é igual a 3. Marcar aqui. Ai, meu Deus, parece um assim. S0. Quanto que vale o meu S0? 3. Posição inicial, né? Exatamente. E o meu T0 vale 0. Aí aqui o 1 não dá pra gente saber onde é que tá, o 2 não dá pra gente saber, e no 3 ele tá aqui no 12. Então, 0 segundos, 3 metros. 3 segundos, 12 metros. Ok? Aí ele pergunta aqui: o espaço do objeto no instante t igual a 10 segundos em metros e me dá aqui 5 opções. Então, em física, o que é importante? Sempre marca o que você tem e o que você não tem. Então, vamos lá. Ele me diz aqui que o movimento é retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo uniforme, eu sei qual fórmula que eu tenho que usar. S igual a S0 mais VT. Tá? S igual a S0 mais VT. O que ele quer saber? O espaço do objeto no instante t igual a 10. Sendo que ele me dá aqui antes algumas outras informações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir primeiro qual que é a velocidade dele, porque o tempo que ele quer nesse momento, ele me dá. O S0, ele me dá. O momento final aqui, eu não sei. Não sei. Vou fazer um X aqui, não sei. Então, eu preciso da velocidade, porque dá para eu calcular com esses valores que eu tenho aqui. Né? Então, vamos lá. Ele me diz aqui. Velocidade. A gente viu aqui mais acima, ó. Como que a gente calcula a velocidade? Bora, respostas. Delta S sobre delta T. Delta S sobre delta T. Então, eu preciso do quê? De um delta S, eu vou usar aqui o 12. Sobre um delta T, que eu vou usar aqui o 3. Por que vai ser 3? Porque é 3 menos 0. Perdão, fiz aqui uma besteirinha. Não é 12 não, tá? O tempo vai ser 3. 3 menos 0. O espaço vai ser 12 menos 3. Então, vai ser 9. Então, a velocidade dele é 3 metros por segundo. Ok, tem uma informação. Vou guardar isso aqui. E eu sei aqui que S é igual a S0 mais VT. S é o que eu quero descobrir, então vou escrever aqui. S0 ele me dá, que é 3. Velocidade eu acabei de descobrir, que é 3. Mais 3. E o tempo que ele quer, ele me dá. É 10. Tá sempre tudo aqui nas unidades de medida que eu quero. Então tá tudo em metro, tá tudo em segundo. Se não tivesse, eu teria que converter, mas nesse caso não tá. 3 vezes o tempo. Quanto que é o tempo? É 10. Então, primeira multiplicação vai dar 30 mais 3, 33. Então, o momento que ele quer é igual a 33 metros. 33 metros. Tá aqui, letra C. Tá? Até aqui alguma questão, alguma dúvida? Peraí, amiga, só uma bem... Não é dúvida não, só que você falou um pouquinho meio rápido. Tô tentando ainda pegar. Peraí. Ó, esse 9 você tirou
do espaço que tem entre o 12 e o 3, né? ΔS. Aí depois você pegou o 3, que é onde está marcando o pontinho. Aí foi por isso. Aí você achou a velocidade e substituiu. Tá, entendi. Entendeu? Valeu, obrigada. É porque eu usei primeiro... Ai, que bom. É que eu usei primeiro para calcular a velocidade, porque olha só, pensa na fórmula inicial. Eu quero S final, S inicial, velocidade e tempo. Ele já me deu algumas informações que dá para calcular a velocidade. Então, eu vou calcular essa velocidade, que aí só vai me restar uma incógnita, né? Que vai ser só o que ele quer aqui no final. Aí é só você substituir e você encontra. Entendeu? E uma coisa muito importante também é que você não pode usar o instante em que t é igual a zero. Porque para você calcular a velocidade, é ΔS sobre ΔT. Se o t é zero, a gente não pode dividir por zero. Então tem assim umas questõezinhas que são meio... São coisas meio iniciais que a gente nem pensa muito sobre, mas que é importante a gente não cometer esses errinhos bobos. Tá? Foi? Deixa eu olhar aqui o chat rapidão. Beleza. Entendemos o movimento que é retilíneo uniforme. Esqueci de fazer um comentário aqui. No movimento que é uniforme, a velocidade média é igual à velocidade a todo momento. Então, a gente sempre vai usar essa fórmula aqui para calcular a velocidade aqui. Tá? Eu vou até escrever isso aqui. Ai, que vê lindo, né? Um negócio assim absurdo. Tá. Agora que a gente já falou da velocidade média, a gente já falou de um movimento que é uniforme, a gente vai falar de um movimento que tem uma questãozinha a mais, que tem um negocinho a mais. Nesse movimento, a gente tem a aceleração. O que é a aceleração? A gente já tinha falado aqui do quanto o espaço... eu não sei fazer isso, cara. Eu não vou tentar. A gente tinha falado aqui de como que alguma coisa varia em relação à outra, né? E aqui no MRV, quando a gente fala de aceleração, o que vai estar variando em relação aqui? A velocidade vai variar em relação ao tempo. Sim, foi 33. A velocidade... O resto está dando para ler aqui, né? Nossa, como você é inteligente. Desculpa aí. Ó, brincadeira, tá? Você entendeu. Vamos entender, vamos desmistificar o que é a maldita aceleração. A aceleração, que a gente geralmente representa por A minúsculo, é a velocidade dividida pelo tempo. Lembrando que em física sempre dá para a gente deduzir qual que vai ser a unidade de medida. Qual que é a unidade de medida pelo Sistema Internacional para velocidade? A gente não tinha acabado de ver que era metro por segundo? Então vai ser metro por segundo dividido por segundo. Se eu vou dividir pelo segundo duas vezes, isso aqui vai ser metro por segundo ao quadrado. Tá? Até aqui alguma coisa, alguma questão? Oi. Então, o que é a aceleração? A aceleração ela é basicamente como que a velocidade vai variar em relação ao tempo. Então, a gente vai colocar a velocidade em cima do tempo. Então, metro por segundo a cada segundo. Antes, a gente estava falando de metro a cada segundo. Entendeu? É isso. É isso. Foi? Não foi? Senão eu penso em outro jeito de falar. Tá? Então, essa é a única coisa que vai diferenciar esse tipo de movimento do outro tipo de movimento que a gente estava vendo antes, tá? Vou marcar aqui de amarelinho. Ok. Eu sempre gosto de passar, não sei por que eu gosto de fazer isso, mas eu sempre gosto de passar o S0 que está aqui do lado direito pro lado esquerdo, porque fica ΔS. Mas isso não muda muita coisa, não. Então, qual que é a formulinha? Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Lembrando que isso aqui, vou marcar aqui de laranjinha.
Ai. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui, ó. Tá vendo? Então, o movimento uniforme, a gente tem que ΔS vai ser igual a VT. No movimento uniformemente variado, a gente vai ter que ΔS é igual a VT mais a aceleração, que é isso aqui, vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá? Essa vai ser a única diferença. Então, é isso. Tá? Esse caso aqui, ele vai ser um caso muito que vai ter muito mais questão sobre, porque sorvetão, geralmente chama assim. Esse caso aqui é o que geralmente mais cai em prova, mais cai em Enem e tal, porque ele é um pouquinho mais difícil, mas ele também não é tão difícil, mas enfim, ele vai cair bem mais. Aquele vídeo é meu Deus. Sim, porque é o valor que você tem que usar, por exemplo, se eu uso, digamos que eu tô numa estrada aqui, a estrada tá marcada com os espaços que eu tenho. Eu vou estar falando, se eu estou falando de uma velocidade aqui, eu também vou estar falando do espaço aqui e do tempo aqui. Eu não posso pegar a velocidade no ponto 1 e o espaço do ponto 3, entendeu? Eu sempre pego as coisas no mesmo referencial, tá? Aí agora a gente vai fazer algumas questões. Eu não vi se foi, eu não perguntei se foi. Foi? Tá indo, tá indo, tá indo. Tá, peraí que tem uma notificação aqui que tá me irritando. Saiu. Agora vamos fazer uma questãozinha sobre isso. Qual o tempo para que um corpo que acelera a 2 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso, atinja a velocidade de 108 km por hora? Antes de a gente fazer essa questão, eu quero mostrar aqui para vocês um negócio que é super interessante, que ajuda muito a fazer umas questões que são assim. A gente sempre tem, em muitas questões, a gente tem inclusive na rua, a seguinte unidade de medida, quilômetro por hora. Ela é muito comum. Certo ou errado? Estou certo ou estou errado? Certo. Certo. Então, como que eu vou fazer para mudar de quilômetro por hora, que é tão comum, para metro por segundo, que é o que a gente usa geralmente nas questões? O que eu faço? Eu vou fazer muita conta, porque para quilômetro, para metro, eu não sei quantas contas, para segundo, para hora, muitas contas. Então, calma. Vejamos aqui o que a gente pode fazer. Tem um bisuzinho, um macetinho, que é um jeito que facilita bastante isso, que é do quilômetro por hora para o metro por segundo. Bizu é ótimo, né? Do quilômetro por hora para o metro por segundo, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Isso aqui é um sinal de divisão. A gente vai dividir por 3,6, tá? Se você quiser tentar fazer essa conta por você, você vai ver que vai dar certo. Mas isso eu tô te dando aqui já mastigadinho, porque isso ajuda muito. 3,6. E do metro por segundo para o quilômetro por hora, porque às vezes ele te dá os valores em metro por segundo, que é em quilômetro por hora, é só você fazer. Meu Deus. É só você multiplicar por 3,6 novamente. Ok? Então, eu sei que. Vou pegar aqui. 36 metros por segundo, 36 quilômetros por hora, vai ser igual. Alguém me ajuda aí? Divide aí, porque eu tô com medo de eu errar aqui. Só um segundinho aqui. Que a tia não sabe fazer conta. Ah, tá certo. A tia estava certa. O pensamento da tia estava correto. 36 km por hora é a mesma coisa que 10 metros por segundo. Esse é um número fácil de a gente lembrar. Aí a gente vai vendo os múltiplos. Então, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo.
tá? Aí a gente tem que 108 quilômetros por hora é igual a 30 metros por segundo. E assim vai. Você não precisa decorar muitos valores, porque daqui para frente ficam os números muito grandes. Mas esses aqui eu acho legal, porque eles são números facinhos até, e sei lá. Eu acho interessante. Não sei como que faz para botar isso aqui no meio. Só um minuto. Não desistam de mim, por favor, rapaziada. Sim, sim. Assim como... Aí depois eu falo disso, porque pode acabar bugando um pouquinho. Tô lindo. Tá, então, vamos lá. Tivemos aqui essas ideias aqui de como mexer em numerozinhos que são números importantes. É tipo o 30, 45, 60. É o 36, 72, 108, tá? Então, como a gente estava falando aqui, a única coisa que vai mudar do movimento, que é uniformemente variado, do movimento uniforme, é que nesse daqui a gente vai ter a aceleração. Então, é a mesma coisa do outro, tá até aqui marcado de laranja, e a gente vai somar a aceleração vezes o tempo ao quadrado e divide por 2. Dá para entender melhor isso se a gente está fazendo exercício. Então, vamos lá para o exercício, e se tiver alguma dúvida ainda, você fala. 15%. Vamos lá. Qual o tempo necessário para que um corpo que acelera 2,2 metros por segundo ao quadrado, eu vou sempre marcando as coisas que são importantes, partindo do repouso, atinja a velocidade de 108 km por hora. Então, vamos entender o que ele me falou aqui. Acelera a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele está me falando que a aceleração é igual a 2. Partindo do repouso. Então, a velocidade inicial dele é 0. Atinge a velocidade de 108 km por hora. Então, velocidade final tem que ser 108 km por hora. Porém, a gente acabou de ver aqui em cima que 108 km por hora são 30 metros por segundo. Então, a gente não vai escrever 108 km por hora para ter que converter depois. A gente vai escrever 30 metros por segundo. Mas aí você vai me falar, Isabel, você me deu coisa sobre velocidade e não me deu nada do espaço. Mas como ele diz que eu parto do repouso, eu posso considerar que o momento inicial ali, como que eu posso dizer? Que o espaço inicial é 0. Oi, fala. Não, esse 0, eu queria te ajudar, que você estava querendo lembrar. Isso, 0. Deixa eu só marcar aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui em cada parte. Ok. Então, ao invés de eu falar V0, eu vou falar justamente S0. Pera, achei. E o S final, então, vai ser 30. Isabel, eu não tenho o tempo, mas é justamente o tempo que eu quero. Então, por isso que eu vou colocar na formulinha. Qual que é a formulinha? Vejamos aqui em cima. S final é igual a S inicial mais velocidade vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Isabel, essa fórmula é muito difícil. Com o tempo você lembra, né? Com o tempo você lembra. Lembra que eu tinha falado que a gente podia jogar isso aqui para o outro lado e vai ficar ΔS é igual a V vezes T mais a T ao quadrado sobre 2? Eu vou fazer isso aqui. Como esse S0 é 0, eu vou colocar só o final aqui. Então, 30 é igual velocidade. Ele falou que ele parte do repouso. Então, ele não tem velocidade. Como eu vou ter que multiplicar isso aqui, ó,
V vezes T por 0 vai dar 0. Qual que é a aceleração? Ele me dá 2. Qual que é o tempo? Eu não sei, quero descobrir. Sobre 2. Tenho 2 em cima, tenho 2 embaixo, vou cortar isso aqui. 30 é igual ao tempo ao quadrado. De onde que tu tirou esse 30? Ele me dá aqui, ó, 108 km por hora. Quando a gente converte... tá, 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Tá. Então, mas isso daí não é... Ué, peraí. Mas a gente e o delta S? Aqui, ó. Vou marcar em verde. Ele me fala que ele vai partir do repouso. Então, ele tá logo no começo. Foi? Mas velocidade... Eu entendi, mas velocidade não é diferente de posição? Peraí. Ó. Ah, que menino inteligente. Menino inteligente, meus amigos. Eu esqueci de falar um negócio. Torricelli, né? Não, é outro. Olha só. No movimento que é uniforme, a velocidade média é igual à velocidade do momento que você quer. Quando a gente vai falar do movimento que é uniformemente variado, a gente tem outra forma de calcular a velocidade, que é V é igual a V0 mais A vezes T, tá? Que é o quê? A velocidade que eu quero é a velocidade inicial vezes mais a aceleração vezes o tempo. Por que eu tenho que usar isso aqui nessa questão e não isso aqui? Porque aqui, quais que são as grandezas que ele pede? Espaço, velocidade, tempo e aceleração. Ele me dá velocidade, que é o tempo e da aceleração. Ele não fala nada do espaço. Peraí que eu dei uma rotada aqui. Então, por isso que eu vou usar isso aqui, tá? O que é isso aqui? É como calcular velocidade no MRUV, no movimento retilíneo uniformemente variado. Só arrumar isso aqui para depois não ficar feio para vocês. Então, você vai usar isso aqui. Ele me deu a aceleração. Então, o que eu estava falando antes estava certo, né? Ele me deu a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Ele me deu a velocidade inicial, 0. Ele me deu a velocidade final, 30 metros por segundo, porque 108 km por hora é 30 metros por segundo. E ele quer o tempo. Sabendo que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, a gente vai só substituir. Velocidade final é 30. A velocidade inicial é 0. A aceleração é 2. O tempo eu não sei. Então, eu tenho que aqui 30 é igual a 0 mais 2t, 30 é igual a 2t. Então, o tempo que ele leva para partir do 0
até os 108 km por hora numa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado é 15. 15 o quê? Quem acertar esse aqui vai ganhar uma bala. Metros por... Não, peraí. Segundos. 15 segundos, muito bem. 15 segundos. É minha bala. Oi, né, Yuri? Amiga, essa equação só vale para MRUV? Sim. Porque quando a gente fala de MRU, não tem aceleração. Tá vendo? A bala, né, bala? Não tem aceleração. Tá, então a gente pode usar a velocidade média, entendeu? Porque aqui, ó, eu até escrevi aqui. Aqui a velocidade média é igual à velocidade aqui. E no outro, a velocidade final tem uma outra forma de calcular. Por que tá metros por segundo ao quadrado? Porque a aceleração é quanto que a velocidade muda com o decorrer do tempo. Então, é metro por segundo sobre segundo. Então, são dois S que estão embaixo. Aí fica segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Eu não sei se é isso que você estava perguntando. Amiga, agora que a gente descobriu o T, você vai para outra equação e aí você vai substituir. Não. Porque o que ele quer. E na hora da substituição, esse V que está multiplicando fala. Qual o tempo necessário? Era isso que ele perguntou. Então, eu já respondi tá, ele não quer a posição. Não. Mas se caso ele quisesse a posição. Se ele quisesse a posição, agora dá para eu descobrir. Agora então, aí você pega o sorvetão. Aí nesse sorvetão, o V, ele vai ser igual à velocidade final? Sim, porque você está falando do momento final, entendeu? Se eu estivesse falando do momento inicial, eu teria que usar a velocidade inicial. Tá, a velocidade para aquele momento. Isso, agora entendi. Valeu, Bel. Pronto. Desliguei o ventilador. Nessa questão aqui, mais alguma coisa? Anything else? Anything more? Tô entendendo. Ok. Então vamos aqui, questão da UFP. Um caminhão de velocidade de 36 km por hora, 36 km por hora, é freado. Gente, desculpa a qualidade da imagem, mas é que eu não sei tirar print. Aí eu ficava aumentando, diminuindo a imagem, aí ficou essa bosta aí, mas dá pra ler. 36 km por hora é freado e para em 10 segundos. Qual o módulo da aceleração média do caminhão durante a freada? Alguém tá falando comigo aqui no chat? Eu não vi. Qual o módulo da aceleração média durante a freada? Isabel, esse 36 km por hora aqui me é familiar. Também me é familiar. 36 km por hora são quantos metros por segundo? 10. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever os valores que ele nos dá. Ele nos dá a velocidade inicial, que é igual a 10 metros por segundo. Vou escrever sempre tudo aqui no Sistema Internacional de Medida, tá? Então, por isso que eu não estou colocando unidade do lado, mas o ideal é que você coloque. Ele é freado e para em 10 segundos. Então, o tempo que ele leva para fazer o movimento... que bom. O tempo que ele leva para fazer o movimento são 10 segundos. Qual o módulo da aceleração do caminhão durante a freada? E você sabe que a velocidade final dele é 0, né? Porque ele vai parar. E para, tá vendo que ele fala que ele para? Em 10 segundos. Então a velocidade final dele é 0. Tá. O que vai me usar ali a velocidade inicial, final e o tempo? Vamos ver as fórmulas que a gente tem. Aqui só tem esses aqui. E ele pede da aceleração. Então vamos marcar aqui. Velocidade final, tenho. Velocidade inicial, tenho. Aceleração, não tenho. Tempo, tenho. Então, se só me falta isso aqui, eu consigo fazer a questão. Então, é essa aqui a equação que eu vou usar. Essa aqui é a formulinha que eu vou usar. Então, reescrevendo aqui. A velocidade vai ser igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo.
Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 10 metros por segundo. Era para eu estar escrevendo com o negócio de texto. Pedro vai me bater. 10 é igual. Velocidade inicial... Não, perdão. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 10. Mais... Aceleração, não sei. É o que eu quero descobrir. Vezes o tempo, 10. Tá? Foi? Então, agora aqui é só você fazer continha, né? Aqui agora é só você fazer continha. Então, menos 10. Tem um negócio que eu escrevi na mão, gente. Meu Deus. Menos 10 é igual a 10A. Então, a gente joga para baixo ali, né? A é igual a menos 1 metro por segundo ao quadrado, tá? Porque eu só joguei esse 10 para o outro lado, corta 10 com 10, vai ficar menos 1. Por que vai ser metro por segundo ao quadrado? Porque eu estou falando de aceleração, e aceleração é quanto que a velocidade varia com o tempo, então é metro por segundo sobre segundos, tá? Alguma outra questão, algum outro problema? Foi, não foi? Entendeu, não entendeu? Amiga, peraí. Ele para em 10 segundos. Isso. Tá, ele tá a 10 metros por segundo, nessa velocidade. Aí você botou o V0 igual a 10. V0 igual a 10, peraí. V inicial. Ah, velocidade inicial, que é igual a 10 metros por segundo. Aí depois você botou 0, que ele para. Tá entendendo? Aí T é igual a 10. Por quê? Porque o tempo que ele leva é 10 segundos. Ah, tá. Entendeu? Eu vou Tô entendendo. Tá? Aí, olha só o que eu encontrei aqui. Vamos agora para as alternativas. Encontrei que a aceleração dele é menos 1 metro por segundo. Isabel, nas alternativas não tem isso. Atenção ao que ele pede. Qual o módulo da aceleração média do caminhão? O que é o módulo? É o valor sempre positivo. Pensa assim, é sempre o valor sempre positivo. Então, quando ele fala aqui, quando eu descubro que é menos 1 metro por segundo, vai ser 1 metro por segundo, tá? Então, basicamente, você tirar o sinal. Então, respostinha aqui, 10 metros por 1 metro por segundo ao quadrado. Ok. Ok. B de Bruna. Vocês querem fazer mais alguma questão? Vocês têm alguma dúvida em alguma lista ou na avaliação? Ai, amiga, tá tão bom aqui que eu tô até sentindo que tô entendendo. Vai, continua. Cara, pô, eu sinto muito, muito bem com isso. Deixa eu só marcar aqui. Eu tô só marcando o que cada coisa significa. Tá? Vou fazer mais. Entusiastas da física, jovens mentes brilhantes. E o módulo aqui... Bel, olha o app aí rapidinho, WhatsApp. Ai, isso é difícil pra mim aqui, cara. Isso vai dar uma puta... Amiga, faz aquela que... Vai dar muito mais trabalho. Eu prefiro diminuir o coisa, cara. O quê? É que ele tá falando de um jeito... Como faz pra poder deixar o quadrado sem ter que diminuir o número do tamanho da letra? Distância igual número sem sinal. Número positivo. O que você ia perguntar, Letícia? Eu ia falar pra você pegar aquela dificinho, mas eu acho que é porque ela parece com aquela que você fez do gráfico. Então me deu uma clareada. Entendeu? Só que, lembrei. É porque tem gráfico que é diferente, né? Não é velocidade e tempo. Sim. É posição. Aí você podia... Qual que você mostrou? Você mostrou espaço e tempo, né? Mostra aquele gráfico que tem velocidade e tempo. E é diferente. O que é velocidade e tempo, o que ele está representando ali, vai ser a aceleração, né?
Então, aquela bolinha vai ser a representação da aceleração no gráfico de... Ah, tá. Mostra questões com diversos gráficos, posso fazer isso. Eu não sei se eu vou conseguir aqui, gente, abrir outras questões, porque o meu computador é um pouquinho lento. Se vocês quiserem esperar aí, até a gente finaliza até 7h30 e eu abro aqui outras questões. Mas quem quiser sair, era basicamente isso que eu tinha planejado, entendeu? Se você puder abrir para mim, vai me ajudar. É que aqui eu não tenho outras questões. Agora, amiga, essa bolinha na posição, no gráfico da posição e no gráfico do tempo, é o que mesmo? A bolinha que está marcando? Aqui Isso. É o quê? é o ponto que tá junto. É a velocidade, entendeu? Velocidade não. É que um gráfico, o que o gráfico ele me fala? Ele me dá um valor no eixo X, que é o eixo deitado, e isso vai me gerar um valor no eixo Y, que é o eixo em pé, entendeu? Então, por que a linha está torta? Porque isso me determina o quão rápido aquilo ali está. Se a linha tivesse menor, concorda comigo que conforme o tempo passasse, a distância que ele teria andado seria menor? Peraí, tô processando ainda. Tenta A imaginar. linha, ela tá muito inclinada para cima. Sim, Então, isso quer dizer que ela tá indo rápida. exatamente. Demais. Ah, então essa linha aqui é a própria velocidade. É, Ah, tá. entendeu? O quão inclinada ela tá vai representar realmente a velocidade dela, entendeu? A mesma coisa vale para aceleração, tá? Então, quando a gente tem um gráfico velocidade por tempo, a linhazinha que forma, o quão inclinada ela tá para cima, vai representar o quão alta é a aceleração ou o quão baixa é a aceleração, tá? Entendi, Bel. Obrigada. Gente, rapidinho, eu vou fazer agora, eu vou fazer aqui, ó, speed run de abrir questões. Enquanto isso, vou contando fofoca. Aqui em casa, quando você liga o chuveiro, a luz apaga, né? Aí eu tava com medo de deixar as coisas abertas e acabar, enfim. Amiga, pega a questão difícil. Vou pegar a questão difícil. Aqui. Vou usar esse aqui, eu acho. Quando a gente está falando de cinemática, a gente tem várias aplicações diferentes, né? A gente tem como ver as coisas da forma que a gente viu aqui, né? Que é muito mais reto e tal. Ou a gente pode também imaginar casos diferentes. Então, os casos especiais que tem é, por exemplo, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Que é quando, por exemplo, digamos que eu tenha uma escada e eu vejo a bolinha caindo da escada, esse movimento que ela faz, a gente consegue calcular ele só com as coisas que a gente sabe até agora, entendeu? A gente só tem que pensar um pouquinho mais, mas a gente consegue tranquilamente, entendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui só um segundinho. Acho que eu vou pegar esse aqui de. Não, vou pegar esse aqui não. Não quero essa parte da matéria. Essa parte da matéria é chata. Com todo respeito, claro. Acho que a gente pode fazer o Amiga, que é teste. chato. Qual a questão que você vai fazer? Eu tô procurando, porque eu achei que não daria tempo de fazer todas. Aí eu não peguei uma quantidade boa, eu peguei menos, desculpe. Você quer fazer de qual? De queda livre? Não, eu queria fazer de movimento uniformemente variável. Eu acho que tá nessa aula aqui mesmo.
Você vai falar de queda livre depois? Na outra aula? Vai ter outra aula? Não, eu ia falar. Na próxima aula a gente vai falar de vetores já. Porque é o que eu tô dizendo, queda livre é basicamente um caso especial, entendeu? Então, querendo ou não, você não precisa decorar nenhum tipo de fórmula específica para isso. É só você tentar ir mexendo. Sempre você vai pegar aquelas fórmulas que eu passei, aquelas 3 fórmulas ali que a gente viu, e vai espremer elas do jeito que você quiser. Amiga, Oi. na queda Entendi. livre, não tem aquele lance do H é igual a AT ao quadrado? Ou não? Não Não, olha tem só. aquilo? Quando eu solto, quando eu pego alguma coisa assim e solto, só soltei, eu não taquei, só soltei, a altura é a distância que ele vai percorrer, né? Então a gente já pega ali, por exemplo, a gente sempre vai pegar um S igual a S0 mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Então o ΔS ali, o S e o S0, eles já estão ali na altura. Então você já joga para o lado que vai ser a altura. Velocidade inicial, se eu só soltei, a velocidade inicial é 0, né? Então já tira essa outra parte também. A aceleração, como eu só soltei, a aceleração que ele vai ter é a aceleração da gravidade. Então é 10 metros por segundo ao quadrado. O tempo, você vai descobrir, entendeu? Então a ideia é basicamente essa. Você vai só pegando aquela... Essa equação, essa do sorvetão, ela é super importante, dá para você deduzir muita coisa a partir dela, entendeu? Eu já tentei ficar decorando aqueles de T é igual a raiz de não sei o que lá, de A, G, T, não sei, eu não lembro daquilo, eu esqueço, eu não sei decorar. Eu só consegui decorar essas duas e a partir delas você vai entendendo o movimento que você está querendo pensar sobre, entendeu? Então, quando eu lanço alguma coisa, a velocidade inicial não vai ser 0, né? Então, assim que você lança, aqui tem uma velocidade, ele vai indo, vai sendo freado pela gravidade, tem uma altura máxima e vai descendo, entendeu? Enfim, vamos fazer outras questões assim, só pra gente conseguir fixar isso um pouco melhor, porque Amiga, senão depois não vai. Oi. nas outras aulas, você vai falar de Torricelli? Não, é que assim, Torricelli, ele é basicamente, eu vou até escrevê-lo ali no quadro. Torricelli é para quando você não tem o tempo e quando você também não quer o tempo. Tá? Muita gente fala que, tipo, quando você não tem o tempo, você usa Torricelli, mas não necessariamente. É quando você não quer ele também. Então, lembra quando a gente fez umas questões aqui? Deixa eu até abrir aqui. Quando a gente fez umas questões, que ele só deu pra gente aceleração e velocidade? Uhum. Não dá para eu usar essa equação aqui do MRUV, da equação do sorvetão. Por quê? Porque eu não tenho e nem tenho como descobrir o espaço. Então a gente vai usar essa equação da velocidade. A mesma coisa com Torricelli. A diferença é que você não tem o tempo, nem quer descobrir o tempo. Assim como nessa questão, eu não tenho o deslocamento, eu não quero descobrir o deslocamento. Entendeu? Mas na maioria das equações que a gente vai fazer, eles pedem o tempo. Pelo menos nas questões que eu vejo de, enfim, várias coisas. Questão boa. Vocês fizeram essa lista aqui? É a lista de aceleração gráficos aqui. Ó, cinemática escalar 3. Não tem nada sobre a lista. É dessa semana? Não, né? Não, é da semana aula 3. Manda ver. Teve dúvida em alguma específica? Tá, então, mano, vamos falar de cada livro. Deixa eu falar um pouco melhor de cada livro antes de a gente fazer os exercícios, porque vai fazer mais sentido. Vamos lá, então. Quando a gente. Não vou falar de queda livre especificamente, eu vou falar primeiro dos lançamentos, porque com os lançamentos já dá para vocês entenderem melhor a queda. Porque a queda é um lançamento sem botar velocidade, né? Então vamos lá. Queda livre. Lançamentos, na verdade, lançamentos. Vou só botar vocês para carregar aqui.
mudei de posição, voltei. Vocês já estão vendo minha tela? Então, né? Me responde aí, por favor, preciso saber. Melhorou? Vê se melhorou agora. Ah, ótimo, amigo. Ah, tá. Falaram que estavam ouvindo. Então, lançamentos. O primeiro lançamento que a gente vai falar é o lançamento horizontal. Então, vamos lá. Que é basicamente quando alguma coisa cai de uma escada ou cai de uma mesa. Então, os exemplos que vão dar pra gente são sempre assim, tá? Então, eu desenhei aqui um exemplo de um degrau, né? Imagina que eu tenho aqui uma bolinha laranja em cima do degrau aqui de cima. Essa bolinha, pensa comigo que ela tá andando aqui pra frente, né? Por isso que ela conseguiu cair dessa mesa, né? Senão ela ficaria parada. Tenho ali uma bolinha andando pra frente. Essa velocidade, que a gente vai chamar de velocidade horizontal dela, ela não vai mudar. Ela vai continuar sempre essa mesma velocidade, porque ela já tinha essa velocidade independente do que vai passar a acontecer agora. Então, quando a gente vai falar de movimentos que tem a ver com mais de um elemento, é sempre bom a gente diferenciar as coisas, tá? Então, uma coisa não influencia a outra. O que ele faz na horizontal não influencia o que ele faz na vertical, nem vice-versa, tá? Então tá lá a bolinha andando para frente. Chega um momento que ela vai começar a cair. Da seguinte maneira, ó. Ele vai fazer essa trajetória aqui. Vocês conseguem enxergar ou não? Os pontinhos aqui. Ok. Então, esses pontinhos são a trajetória que ele vai fazer. Aí a gente vai ter aqui duas coisas importantes para a gente entender. O alcance, que é até onde a bolinha vai, né? Isso aqui é um A, tá? O alcance e a altura, que é literalmente a altura. Vou chamar um de H, outro de A, porque é como geralmente a gente chama isso, tá? Pensa comigo. Essa bolinha que tá andando para frente, tá tendo um movimento? Tá sendo sim. Essa bolinha que tá andando para frente, ela tem um movimento que é um movimento uniforme. Como a gente viu, ele não tem aceleração. Ou seja, ele vai continuar toda a vida com aquilo ali, não vai ser alterado por nada. Então, quando a gente for calcular qualquer coisa em relação a ele, a gente vai usar essa equação aqui. Equação de S igual a S0 mais VT. Já o que é vertical, ele é um movimento uniformemente variado. Por quê? Porque ele tem aceleração. Lá no início, eu não tinha nenhum tipo de movimento vertical. Mas logo depois, assim que acabou a mesa e começou a cair minha bolinha, eu começo a ter aceleração da gravidade, tá? Então, quando a gente fala no horizontal, é MRU, e quando a gente fala na vertical, é MRUV. Ok. Quando a gente fala de altura, o que muda é o tempo de queda, né? A altura, ela influencia o tempo que ele vai levar para cair. Então, quando a gente vai calcular a altura, a gente vai usar esqueci agora o nome, a fórmula do MRUV. Então, eu vou escrever isso aqui. Quando a gente fala de H, eu vou usar a fórmula que está aqui. Por que eu vou usar essa aqui? Porque, como eu falei, a gente vai sempre pensar as coisas de uma maneira que simplifique a nossa vida. Não é? Vai ser assim. Ok. Então, a única coisa que vai alterar o tempo de queda é a altura. Então, a velocidade, o alcance... Não, o que vai alterar o tempo de queda é a altura daquele objeto. E o alcance, ou seja, o quão longe, quando o taco, o negócio vai poder ir. A gente vai pensar no... Ai, peraí que eu me perdi, gente. Calma.
Quando a gente está falando do alcance, a gente está falando do movimento vertical, horizontal dele. Então, o movimento deitado dele. Então, a gente vai usar MRU. Mas, quando a gente fazer MRU, a gente vai poder usar a velocidade média. Então, o que a gente precisa é só a distância que ele vai percorrer. Porque o tempo eu já consigo calcular sabendo a altura. Então, eu vou escrever isso aqui também. Pera, me perdi. O Olha só, lançamento peraí. horizontal. Peraí, mas ele tá caindo, né? Ele não é um bichinho que. Uma bolinha que tá rolando no chão. Sim, ele é uma bolinha que foi, tipo... Ele foi lançado, mas ele foi lançado horizontalmente. Não pra Entendeu? cima. Não Não pra foi pra cima. cima, não foi, tipo, a partir daqui pra lá. Não vai fazer uma trajetória, tipo assim, ó. Não. Entendi. Ele vai fazer uma trajetória que é só metade disso, ó. É, entendi. Tá. Mas Entendeu? aí não conta a força com que eu joguei o objeto, não? Não, isso só vai alterar a velocidade dele. Tá, Porque entendi. nesse momento, o que importa não é a causa do movimento, e sim o movimento, tá? Foi? Vai, me responde, por favor. Foi, amiga, foi. O Yuri pediu para você descrever para o Iago os desenhos. Tá, então, o desenho que tá aqui é um degrau, um desenho de um degrau só, com uma bolinha laranja em cima dele. Aí, esse degrau ele tá virado pra direita, né? Essa bolinha, ela tá descendo... Opa, apaguei errado aqui. A bolinha, ela tá descendo, caindo do degrau, tá? Aí, a altura do degrau, a gente chama de H, e a distância que a bolinha vai conseguir percorrer nessa trajetória que parece um semicírculo, a gente vai chamar de alcance. Aí tá roxo ali, A. Foi, Iago? Aqui. Então, assim, parece meio simples, mas o que essas questões perguntam é exatamente isso. Então, é importante a gente pensar o quê? Imagina esse mesmo movimento de cima. Olha de cima. A bolinha, ela não vai fazer nenhum tipo de semicírculo. Ela vai estar andando reto para você. Agora, olha de frente para esse degrau, como se você estivesse indo subir essa escada e visse essa bolinha caindo. Esquece a profundidade. Essa bolinha ela vai fazer uma linha reta. Então, a gente só consegue ver esse movimento juntando essas duas componentes porque a gente está mudando o nosso ponto de vista. Mas se a gente conseguir imaginar só de lado, só de frente e só de cima, a gente consegue entender isso um pouco melhor, tá? Então, eu vou espremer aqui essas equações, mas lembrando que você não precisa declarar elas, porque elas justamente você consegue deduzir, tá? Eu vou usar aqui esse lado esquerdo porque vamos ficar sem espaço. Aí. Pronto. Vamos primeiro aqui com a altura. A altura vai ser igual ao deslocamento que ele tem, né? Então, essa parte aqui, o S é igual a S0, vai ser minha altura, tá? Tá ou não tá, gente? Oi, amiga, fala. Então, o meu deslocamento é igual à minha altura. Então, vou tirar isso aqui e vou colocar a altura. A velocidade inicial, como a gente está falando só na horizontal, a velocidade inicial é... Peraí. Perdão. Como a gente está falando só na vertical, a velocidade inicial antes ela não existia. Porque antes, perceba aqui que ele não está caindo, né? Depois que ele vai começar a cair, que ele vai começar a sofrer a gravidade. Mas então, antes, ele não estava tendo velocidade. Então, a velocidade inicial aqui, gente, é V0t, né? A velocidade inicial aqui é zero. Então, eu posso tirar isso aqui.
porque vai multiplicar por zero. Ai, pelo amor de Deus, né? A gente tem que a altura é essa aqui, a velocidade inicial não tinha antes, porque ele estava parado. Ele vai começar a andar agora, então vai ficar V0t vai virar zero. E a gente tem a aceleração e o tempo. A aceleração vai ser a gravidade, né? Então eu vou chamar isso aqui até de G para a gente imaginar diferente. Pra saber que é a gravidade e não uma aceleração qualquer. Vezes o tempo ao quadrado vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Na Terra, a gente sabe que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu poderia falar que na Terra a altura seria igual a 5t ao quadrado. Na Terra, tá? Mas quando a gente quer falar de maneira geral, ele vai perguntar, em Marte, que a aceleração é 24, qual que é a gravidade de 24, qual que vai ser a altura que ele vai cair? Aí você vai saber. Se você considerar a sua Terra, vai ser diferente. Deu pra entender? Eu falei meio confuso que apareceu uma lagartixa ali, mas deu pra entender o que eu falei? Repete A rapidão. altura é igual a... A altura é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso. Ah, mas e se eu estiver falando em outro planeta? Usa a gravidade de outro planeta. Se eu estiver falando na Terra, é 10, então vai ser 5t ao quadrado, ok? Novamente, não precisa decorar Ok. isso. Porém, é importante, é legal. Maneirinho. Wow, yeah. E agora aqui a aceleração. A gente tem aqui que quando a gente está falando agora na horizontal, esse deslocamento que ele anda aqui é justamente o alcance, né? O deslocamento é o alcance, é o quanto ele anda. Na horizontal, a partir do início da queda. A gente sempre está falando a partir do início da queda. Então, o alcance vai ser igual... Nada, tchau. O alcance, ele vai ser igual à velocidade vezes o tempo. Qual que é a velocidade na horizontal? Não sei, você precisa descobrir, porque ela já existia, né? Vezes o tempo que tá aqui dentro, tá? Então, se alguém quiser fazer essa conta, ó, rapidinho. Aqui é praticamente só uma... Eu não sei explicar, mas é basicamente aqui uma forma de você... Curiosidade. 5t ao quadrado. Então, 5h é igual até o quadrado. Tá. Então, t é igual a raiz de 5h. O que eu fiz aqui? Eu só mexi nessa equação inicial que a gente tinha olhado, entendeu? Tá vendo? Que daqui Amiga, a gente viu. Oi. o que você fez nesse roxo aí? Me explica esse roxo aí que você fez. Primeiro, a gente estava falando na vertical. Então, você entendeu da vertical? Da horizontal? Da horizontal eu entendi. Não, da vertical que é o... Tá, pra baixo. que é o verde. Tá. Então, aí o que acontece? Eu sei que o quanto que ele vai andar na vertical é o meu deslocamento. Então, eu só substituir aqui na fórmula do sorvetão o ΔS por H. Eu sei que a velocidade inicial não tem, então vai zerar esse termo aqui também. E a aceleração é a gravidade, só mudei aqui e aqui eu só mexi nele para chegar nesse valor aqui. Tá? Aí agora, quando eu estou falando na horizontal, é um movimento uniforme. Então,
o ΔS, que vai ser quanto que ele vai andar, que vai ser o alcance, vai ser só a velocidade pelo tempo de queda. Mas o tempo de queda você já calculou lá em cima, entendeu? É isso, basicamente. Tô entendendo, tô entendendo. Essa fórmula aqui, ela fica meio feinha, mas é o que temos para hoje, tá? Quando a gente vai falar de lançamento oblíquo, né, que seria não só metade de um círculo aqui, a gente teria um semicírculo inteiro aqui, fica basicamente o dobro de tudo. Tá? E sobre isso eu não vou falar aqui hoje, porque até eu acho que não vale falar em momento nenhum. Mas quem quiser, eu mando uma foto aqui do meu caderno para poder vocês, enfim, tirarem essa curiosidade. Não encontrei questões sobre isso aqui, mas vou mandar de todo modo para quem quiser, vou mandar na lista de transmissão. Alguém que está aqui não está na lista de transmissão? Tipo, não recebeu as mensagens e entrou pelo grupo da turma? Ou sei lá? Fale agora ou fale agora mesmo. Você não tá, Júlia? Let me anotar isso aqui. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela paciência, pelo carinho. Muito obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, tia. Obrigada. Tchau. Obrigada pela aula, Bel. Beijo. Arrasou demais. Tô Beijo. indo.